Olá, minha Paraíba, frente a frente no ar pela sua TV Arapuã, nesta segunda-feira, hoje excepcionalmente direto de Brasília, porque o nosso convidado ocupa uma das mais altas funções da capital federal. Ele que é médico, advogado, já foi deputado estadual, deputado federal, senador da República e hoje responde como ministro do Tribunal de Contas da União. Eu estou falando de Vital do Rego Filho, que abriu as portas aqui do seu gabinete em Brasília, no TCU, onde ele é vice-presidente, para a gente poder falar um pouco da história, da trajetória e também da sua atuação aqui no Tribunal de Contas da União. Você acompanha tudo a partir de agora, frente a frente, está no ar. Ministro Vital do Rego Filho, muito boa noite. Que bom tê-la aqui. Eu ia dizer obrigado pela presença lá no Frente a Frente, mas obrigado por abrir as portas do seu gabinete aqui para conversar com toda a Paraíba. Muito boa noite. Você não sabe a alegria, Luiz. Boa noite a Paraíba, boa noite aos companheiros da TV Arapuã. Você não sabe a alegria de estar recebendo a Paraíba, que é a minha casa, aqui, né? Com a representação tão forte do jornalismo que eu aprendi a gostar, aprendi a respeitar. Desde os meus tempos de deputado estadual, não vamos falar quantos anos, porque mostra a nossa idade, mas quando eu era deputado estadual, você estava começando. Isso. E aquele intrépido jornalista, articulista, comentarista, né, deu no que deu. Um excelente gestor, né, de comunicação, e agora volta à iniciativa privada, fazendo um programa espetacular. A Veneta tem me falado muito do seu programa, Raquel, que assiste o seu programa, minha mãe fala muito do seu programa. Então, eu não tinha tido a oportunidade ainda do Frente a Frente, estou fazendo daqui de Brasília. Bacana, bom demais. Você está com saudade do povo, ministro? Ou aqui também tem? Você está desde 2015, né, como ministro do Tribunal de Contas. Está com saudade? Não, eu acho que é o seguinte, saudade eu não tenho, porque eu me sinto representado. Representado por veneziano, representado tem bem pouco tempo pela senadora Nilda. Eu me sinto absolutamente contemplado. Com o veneziano eu tenho uma relação, e você conhece a nossa história, a gente se realiza um com o outro, temos esse tipo de siameses, somos irmãos mais do que siameses. E aqui é um mundo novo, Luiz, aqui é um mundo em que me deu a oportunidade de conhecer o Brasil, de não apenas levantar teses como eu fazia no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa, ou no Tribunal de Contas, propor ideias através de projetos de lei. Aqui não, aqui eu tenho que me aprofundar em cada processo. Aqui são processos administrativos que versam sobre todos os problemas da República, né? De uma aposentadoria que a União faz, de uma aposentadoria da União, até um problema de uma privatização, de uma Eletrobras da vida. Então, nesse barco, né, nesse rio, temos muita coisa a aprender. E temos uma assessoria extraordinária, que são consultores, que chamamos aqui auditores concursados, todos ganham mais que eu, viu? E prestam um excelente serviço. O que é que você traz de experiência e trouxe ao longo desses quase 8 anos, já fazendo 8 anos aqui no tribunal, da sua trajetória política, dos seus mandatos no Legislativo, desse Vital que hoje ministro trouxe a experiência lá de trás? Foi quem me deu essa realização aqui, foi quem me deu esse caráter de um ministro que tem a sensibilidade de saber o outro lado, ter vivido o outro lado, ter vivido o lado do gestor, né, como político, né, que conhecia o prefeito, que sabia as dificuldades do prefeito, que conhecia o governador, que conhecia o gestor que assina lá a ordem de serviço. Então, essa visão eu trouxe para cá. O tribunal tem uma composição muito equilibrada. Nós temos 3 ministros que vêm da Câmara, 3 ministros que vêm do Senado, um ministro que é a indicação direta do presidente da República, um ministro do Ministério Público junto ao TCU e um ministro dos auditores. Então, essa composição dá o equilíbrio entre o técnico e o político. E por que 3 de um lado da Câmara e 3 do Senado? É porque nós somos, pela Constituição, um órgão de apoio à Casa Legislativa.
ao Senado e à Câmara. Então, você referenda esse tipo de composição, Porque é uma discussão no Brasil sobre, inclusive, a questão da indicação política que vou lhe perguntar isso pessoalmente, e da luta para os indicados da política conquistarem o respeito entre seus pares dentro do Tribunal de Contas. Você conseguiu isso ao longo desse tempo? Como? E, de fato, tem essa barreira? Precisa ser superada? Eu acho que a composição é equilibrada, porque nós somos, repito, um órgão de definição própria constitucional de apoio ao Legislativo. Mas como a política passa, durante esses últimos 30 anos, por força de um preconceito que existiu, muitas vezes fomentado pela imprensa, pela grande imprensa, sobre a criminalização da política, você tem muitas vezes um político que vem representando, não ele, a Casa Legislativa que ele pertence. Ele vem da Câmara, vem do Senado, no meu caso eu vim do Senado. Mas aqui, a forma como eles nos receberam, os ministros que estavam na casa e os ministros técnicos, foi de um respeito muito grande. Eu me adaptei facilmente e trouxe, repito, esse lado de lá do gestor. Muitas vezes eu digo que a gente precisa sair do nosso gabinete e ir para a rua, para ver que um gestor lá de Cabaceiras, por exemplo, uma cidade pequena da Paraíba, histórica, que eu gosto muito, ele não tem o assessoramento necessário para que possa fazer, muitas vezes, o convênio da União. A visão não pode ser fria, completamente só. Exato, não pode ser a letra fria da lei. Nós temos que cumprir a lei. Fez errado está, sancionado fica. Mas, eu digo sempre que aqui eu e alguns outros ministros têm a compreensão de que nós não devemos entrar no jogo quando ele se encerra. Comentar sobre um jogo acabado é muito fácil, mas fazer um trabalho de entendimento, de diálogo, de mostrar, pedagógico, orientar. Eu acho que esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho sancionatório, ele existe, nós vamos cumprir. O prefeito, muitas vezes, que age de boa fé, tem inclusive a nova lei de introdução ao direito, já mostra, no caso de atos administrativos, de boa fé. Mas esse prefeito tem que ser tratado de um jeito. Esse gestor que frauda, esse gestor de má fé tem que ir para a cadeia. Então, nós temos essa definição clara e o TCU cada vez mais está aprofundando nesse processo pedagógico, não apenas nas suas tomadas de conta especial, que é o que mais tem aqui em termos numéricos, porque cada recurso da União, e hoje a União, ela concentra 85%, 90% dos recursos do Brasil, então todos passam por aqui. Então, efetivamente, é um trabalho novo, é um trabalho que o TCU está fazendo. Eu, como vice-presidente, tenho percorrido o país inteiro, conversando com os prefeitos, trabalhando isso. Temos uma integração cada vez maior com os tribunais de contas dos estados. E isso, particularmente para mim, eu tenho muito orgulho do TCE que eu tenho. A gente está falando sobre o que você traz de fora para vir para dentro do tribunal. E o que é que você viu aqui dentro, como ministro do TCU, que você não conseguia ter uma clareza tão nítida lá fora? Por exemplo, a questão do... E você tem esse debate aqui dentro do TCU, que é uma questão de um Estado que tem uma capacidade que possa aumentar a sua capacidade de investimento para serviços na ponta para a população e não ser aquele Estado e aquele poder público, aquela máquina pesada que só gasta para dentro e não consegue ampliar. Você faz esse debate muito aqui no TCU. O que você viu analisando essas contas do Brasil todo e essas aplicações de recursos federais? O que você viu que você não tinha noção de que era desse jeito? Eu vou até confessar a você e confessar aos nossos queridos telespectadores, eu, de todo o tempo que passei em Brasília, só tinha vindo ao TCU 3 ou 4 vezes. Ao longo desse tempo? Ao longo desse tempo todo. E quando eu cheguei aqui, eu só tinha demandado ao TCU muito pouco. Quando eu cheguei aqui, Luiz, eu encontrei um mundo novo, um mundo completamente diferente, em que as pessoas têm um conhecimento de cada matéria, são especialistas em cada área. Então a gente foi tomando gosto daquela sabedoria que estava sendo oferecida para mim, por exemplo, e que eu não usava. Eu cheguei para a Vené e disse: Veneziano, você tem a maior fonte de informação do Brasil. Você tem o maior
com maior equipe de dados. Nós aqui trabalhamos, o governo federal não tem a quantidade de informações que nós temos. O governo federal não tem a quantidade de dados que nós temos. Nós trabalhamos com 77 plataformas, cruzando dados fazendo... A Polícia Federal, a CGU, o GSI, eles pegam informação da gente. Nós temos mais informações do que ele. Nós temos 3 robôs, né, trabalhando aqui de nome Tecnologia, Alice, né, um deles é Alice, são 3 nomes de mulher que nós pegamos aqui, cruzando todos os editais que são lançados no Brasil. Qualquer edital de licitação, em qualquer prefeitura, em qualquer órgão de gestão, nós, pela manhã, temos um alerta naquele edital, dizendo, ó, tá mal feito isso aqui, imediatamente se liga para a prefeitura, e a prefeitura recebe, ou o gestor, o governo, recebe a anomalia naquele edital e ela faz o conserto. Então, muita coisa a gente já não precisa efetivamente trabalhar em cima, porque é consertado antes por tecnologia, essa tecnologia que o TCU tem de ponta, né? É o órgão que realmente tem a tecnologia mais avançada. Então, eu peguei isso. Aí peguei também, lamentavelmente, um Estado burocrático, uma máquina pesada, uma máquina que é cartorial ainda, herdada dos portugueses. A burocracia brasileira é algo que me irrita muito, porque o empresário precisa ter horas e horas da sua empresa, do seu tempo, o seu tempo é precioso para tirar certidões, para fazer, muitas vezes, certidões do mesmo jeito, da mesma forma, em locais diferentes. Desatando nó. Ele tem uma capacidade operacional muito grande para essa burocracia que podia estar sendo revertida no trabalho. É uma das bandeiras da nossa atuação política, é a desburocratização no Brasil. E passa pelo serviço público também, da questão... O serviço público é pior ainda, né? Nós temos um serviço público que se informatiza a passos muito pequenos, a passos de tartaruga, quando a informação hoje, quando a necessidade é a passo de meteoro, a raio de meteoro. Nesse sentido, aí para um corte específico na questão de simplificar as coisas, o TCU e você vê com bons olhos a reforma tributária no Brasil? Sim, claro. Está se discutindo? Claro. O que é que o TCU faz? Você diz, voltando um pouco para a burocracia para entrar na reforma tributária, o que é que o TCU faz? Ele emite decisões que nós chamamos de acórdão, dizendo, Estado, faça assim, assim, assim. E ele determina ou recomenda, de acordo com o assunto, né, a análise do relator em plenário, aprovado em plenário, quando ele recomenda, o Estado faz de acordo com sua discricionariedade. Faço ou não faço? Para mim, a minha política é essa ou essa, eu vou atender ou não. Então, mas quando o TCU determina, é como uma sentença no juízo civil ou criminal. Essa determinação não cumprida gerará punições, né, sanções claras ao gestor, né? E por isso que a gente tem um cuidado muito grande de usar essas duas expressões, né, para que não interfira no discricionamento político do gestor, mas ao mesmo tempo garanta o processo legal. Né? Então, esse aqui nós fazemos, o segundo aspecto da sua pergunta. Da reforma tributária. A reforma tributária, algumas reformas, elas estão muito antigas, né? E o Brasil está a dever muito das reformas. Há reformas que são feitas e eu posso dizer a você que o Congresso brasileiro é um Congresso que trabalha muito, mas às vezes trabalha assodadamente. Algumas leis são feitas no Congresso e eu faço minha culpa também. Eu produzi muito no Congresso e vejo que o político é cobrado pela quantidade de projetos que apresenta. Isso eu fazia questão de dizer à minha assessoria. Vamos lá. Um ranking por quantitativo e não qualitativo. Não qualitativo. Eu, muitas vezes, desde quando vereador, a gente vê isso, é da cultura brasileira. É da cultura brasileira. Mas muitas vezes a gente aprova leis, digamos assim, numa linguagem bem popular, a toque de caixa. Certo. E essas leis têm repercussões. Tem repercussões na vida do cidadão brasileiro, na vida nacional. Mas, muitas vezes, essas leis saem do Congresso e vão ao Supremo Tribunal Federal, exatamente por sua inconstitucionalidade. Eu acho que é hora do Brasil pensar em qualificar mais a sua produção legislativa. Olha aí. Tá certo? E diminuir
tá certo? O nível de embate da política. Eu acho que é hora de convergências. Convergências, embora respeitando diferenças de ordem política, mas é hora de convergências. Uma dessas convergências é a reforma tributária. É um tema federativo que envolve municípios, estados e a União, que ela precisa sair, porque o nosso Código Tributário é um código que recebe, pelo menos a cada 15 dias, uma modificação, uma mudança, né? O arcabouço infraconstitucional brasileiro, ele é uma coxa de retalhos. Nós temos leis em excesso, tá certo? E resultado, muito pouco. Ministro, eu não quero ficar colocando uma pergunta em cima da outra, mas é inevitável. Fica à vontade. Você fez a fala aí de que o Congresso acaba produzindo de forma atropelada e assodada, em alguns casos, muitas leis. É o caso do piso da enfermagem, aprovada, vibração para a categoria, justo para a categoria, só que aí não tem dinheiro. Ou teve uma dificuldade de se encontrar o devido recurso, ou tem dinheiro e está escondido. Enfim, o piso da enfermagem é um exemplo clássico do que você está falando? Não, vou falar sobre o piso da enfermagem de forma cidadã, até porque tem certas coisas que eu não posso emitir juízo de valor por força de aquele assunto, de uma forma ou de outra, vir aqui ao TCU para um julgamento administrativo. Mas eu acho que o piso da enfermagem foi um trabalho feito com muito diálogo, com muito debate, né? Com muito debate. Agora, efetivamente, cabia ao governo federal, à época, dizer, olha, não temos recurso, né? Vocês têm que avançar sem recurso. Por quê? Porque o Congresso poderia colocar na edição da lei uma modelagem de tempo de aplicação para que estados e prefeituras se adequassem. Isso seria uma coisa muito simples. Os enfermeiros, de forma justa, teriam efetivamente a garantia da lei que receberiam, mas existiria um hiato para que a União pudesse repassar para estados e municípios os seus valores. O que acontece agora é que nós estamos com um buraco negro, os municípios e estados estão sofrendo porque muita coisa foi tirada das suas próprias reservas de custeio, né? E a coisa não andou. Eu espero que possa ser resolvido, porque eu acho meritório o piso da enfermagem, até porque eu sou médico, você sabe, a minha ligação que eu tenho, Luiz Torres, com a enfermagem é um time, e o médico sem a enfermeira, ele não processa bem. Bom, a gente está falando sobre questão de margem de investimento do Estado, do poder público nesse país, da máquina, seja ela federal, estadual, municipal. Falando em União, temos um Estado pesado, cartões corporativos, por exemplo, devem ser revistos. O que é que você ainda vislumbra nessa república de regalia que poderia já ser cortada, ministro? Eu acho que o Brasil ele precisa estar se modernizando sempre nas suas relações de Estado com sociedade. Algumas regalias, algumas vantagens, elas são excrescências, né, que precisam ser extirpadas. O cartão corporativo, só fazer não uma digressão, mas uma análise sobre o cartão corporativo, porque nós aqui fiscalizamos ele também. O cartão corporativo é gasto da União e todo gasto da União o TCU fiscaliza. E você fez recomendações de melhoria, fizemos uma série de recomendações para melhorar, porque muitas vezes existe um princípio só, Luiz, transparência. Quando falta a transparência, tá certo? Você passa a viver no submundo da corrupção. Então, tudo que o Estado precisa ser cada vez mais transparente nas suas ações. Então, as excrescências que podem ter dentro do cartão corporativo, elas sairão automaticamente a partir do momento em que haja o princípio da transparência. Você fez uma frase aí para transparência, a falta de transparência é o submundo da corrupção, né? É o local ali. Deixa eu lhe perguntar sobre as tais emendas do orçamento secreto. O Tribunal de Contas, inclusive, tem mergulhado nesse tema. Qual é a sua leitura? É um mensalão institucionalizado? É uma corrupção institucionalizada, na sua visão? Olha, eu vou falar de forma genérica, até porque eu sou relator do RP9
e relator de diversos assuntos que estão no envolvimento desse processo. O que é que acontecia? Eu sempre digo que durante os governos do presidente Lula, da presidente Dilma e durante os governos do presidente Temer até o presidente Bolsonaro, o Brasil mudou muito as suas relações do Congresso com o poder federal, com o governo federal. Antes, no meu tempo de deputado, você tinha um orçamento em que prioritariamente o Estado, o governo federal, tinha o controle. Então, o que acontecia? A base do governo tinha vantagens de ter as emendas porque votava no governo, né? Então, você ia lá no governo, o cara dizia, te dou a emenda, te faço... Esse poder foi se diluindo ao longo dessa segunda metade desse espaço temporal que eu fiz. Governos do presidente Dilma, governo da presidente Dilma para cá. Nesse lado de cá, o que é que aconteceu? O Congresso foi se empoderando e acabou com as emendas discricionárias. As emendas passaram a ser impositivas. Isso quer dizer, o deputado federal e da oposição e o deputado do governo têm o mesmo valor. E esse valor vai ser empenhado de alguma forma. Então, se você passar o dia todo falando mal do governo, você vai ter sua emenda empenhada. Isso é importante o povo saber, porque muitas vezes o legislador, ele fica dizendo, não, eu não soltei essa emenda porque eu sou contra o governo. Não. Agora é tudo impositivo. Tanto emenda de bancada, que é aquela emenda mais gorda, aquela emenda maior, quanto as emendas individuais. Primeiro, empoderamento e mudança do rito orçamentário. Segundo, o governo fraco, um governo fraco, ou tem um Congresso forte, ou ele se dissolve. O governo fraco não se aguenta em pé. E o Congresso passado foi um Congresso que teve um poder muito grande. Um poder muito grande. Foi dado ao Congresso um poder muito grande. E o que é que fez o Congresso? Instituiu uma emenda de relator. O orçamento secreto, de secreto não tem nada. A emenda de relator está lá. O que é de secreto é a condução do processo. É diferente. As pessoas têm que entender. Não, orçamento secreto. O orçamento secreto, não, o RP9 está lá como emenda de relator. Isso quer dizer, todos os recursos são catalisados por uma única pessoa. E essa pessoa passa a ser, digamos assim, o executivo número 1 do Brasil, o relator do orçamento. Passa por ele a ordem para o Ministério executar aquela obra que o deputado ou o senador pediu. Então, esse rito do pedir a obra e a obra ser executada por vias do relator é que se chamou orçamento secreto. As pessoas pensam que não existe o RP9. Existe. Existe o RP9. Agora, a condução do RP9, inclusive, o Supremo Federal foi muito claro nisso. Diz assim, olha, vocês podem fazer isso, mas vocês têm que abrir. Né? Tem que dizer quem foi o deputado que pediu, para onde foi, até chegar à ponta. Então, é importante, eu fui presidente da Comissão Mista de Orçamento, na minha época não existia o RP9. Por quê? Porque todas as emendas eram emendas saindo da União. Hoje, o diretor executivo do Brasil, na execução, né, tem muita força. Tanto é assim que você vê os presidentes da casa com muita força legislativa. Isso fortalece mais o Congresso. Fortalece o Congresso. Também gera que a gente tenha uma expectativa de que o Congresso tenha um olhar para o Brasil positivo, não? Cabe às pessoas começarem a ver o Congresso, porque hoje o Congresso brasileiro, no sistema presidencialista, que é o sistema que nós temos, sem dúvida alguma, um poder muito forte. Muito forte. Ô, ministro, você fez ali, até no começo da nossa conversa, fez um registro, olha, 90% das verbas são federais também, são da União. Exato. Isso não é um desequilíbrio ainda para municípios? Quer dizer, os prefeitos que vivem aqui em Brasília, de Pires na mão, aquela história, você já acompanhou muito isso. Os governadores também, de estado, nessa história. Enfim, está na hora, você olhando o bolo tributário brasileiro, está na hora de fazer essa divisão. O nosso federalismo, eu sempre questionei. Eu acho um federalismo injusto contra estados e municípios. Concentra-se na União, a União tem os recursos. Aí você pergunta, mas ministro, o senhor não falou agora que o orçamento é forte? Mas o recurso sai da União, para esse RP9.
né? O recurso sai para a União. Então, e tem mais as famosas emendas PIX. São emendas de custeio, que chamaram de emenda PIX, porque são emendas de fundo a fundo, né? Eu também fui relator delas e a gente está tentando organizar a forma da disposição, da origem e do destino delas. Então, eu acho o sistema federativo brasileiro injusto, porque concentra na União. Eu acho injusto porque governadores e prefeitos têm que vir aqui fazendo marcha para Brasília, para pedir determinadas mudanças no nosso arcabouço legal. E a reforma tributária pode ajudar muito nesse momento, fazendo com que estados possam ter melhores recursos de forma qualitativa e quantitativa e, por conseguinte, municípios também. O mapa econômico brasileiro também é muito injusto, porque a desigualdade regional, que é um tema que eu discuto muito aqui, majoritariamente o nosso plenário é de nordestinos, é composto de nordestinos. E eu sempre, quando julgo matérias que mostram a desigualdade regional, de quanto, por exemplo, o Estado aplica no Nordeste de investimento e quanto aplica no Sul. Semana passada eu estava discutindo um programa sobre farmácia popular. Farmácia popular. Eu auditei todo o processo de farmácia popular. E para dizer aos senhores como o resultado disso, além de muitas incorreções que precisam ser revistas, até assim que o governo já vai formatar um novo processo, nós tivemos prejuízos muito grandes anteriormente na farmácia popular. O Estado, a região que menos tem farmácias populares é a região norte, que mais precisa. Qual a segunda região que menos tem farmácias populares? A região nordeste. Quer dizer, o norte e nordeste, que mais precisa, que o povo é mais pobre, tem... Isso é uma distorção aí, velho. Sabe quem tem mais farmácia popular? Sul e sudeste. Quer dizer, é uma distorção, mostra, só com esse exemplo muito rápido, mostra a distorção da regionalidade brasileira, né, que precisa também o Congresso também que tem a força legal, a força legislativa de diminuir essas discrepâncias. Qual é, ministro, da sua experiência aqui no TCU, qual é o gargalo, qual é o ponto aí e a janela mais vulnerável para a corrupção no Brasil, sobretudo com os recursos federais? Eu falei, a transparência. Quando você tem... Eu digo assim, qual é, para os gestores mal intencionados, onde é o ponto mais, ainda que precisa um tanto quanto mais de proteção e que os tribunais e os órgãos de controle não conseguiram ainda ter uma visão mais eficiente? Olha, Luiz Torres, meu querido amigo, dos tribunais de contas dos estados e do Tribunal de Contas da União, nós sabemos de tudo quanto é feito. As janelas, nós sabemos cada veneziana daquela... Não é veneziana que chama na janela, né? Aqueles espaçozinhos. A gente sabe tudo. Ou seja, você está dizendo aqui para quem está nos acompanhando, eu sei o que você fez no verão passado, nós estamos de olho em você. Hoje a nossa grande dificuldade é saber quem fez o errado com boa fé e quem fez por corrupção. Porque sabemos, e agora nós temos uma auditoria aqui, Luiz, chamado auditoria preditiva. Como é isso? Sabe como é? Auditoria preditiva. É a tecnologia, os computadores, a nossa TI, ela, de tanto o erro ser repetido, ela já sabe, naquele conjunto de TCEs, como as coisas não funcionam. Ou funcionam de forma ilegal. Antes de qualquer tipo de análise. Nós já sabemos de onde está. Onde é a ilegalidade? A ilegalidade numa dispensa de licitação, a ilegalidade num pregão presencial, num pregão eletrônico, muitas vezes. Tem uma série de macetes, por isso que hoje nós temos uma nova lei de licitações, a Lei 8666 já está em desuso, até abril ela vai ser substituída por uma nova lei de licitações e trouxe elementos novos para facilitar o processo e torná-lo, repito, mais transparente. Aqui, o nosso grande estoque, vamos dizer assim, é de TCEs, Tomada de Contas Especiais. Essa TCE, o que é que acontece? Existe o controle interno, que é o controle feito pela CGU.
Você me permite mostrar Sim, claro. ao seu telespectador como é passo a passo disso. O controle, o prefeito do município faz um convênio para a construção de uma barragem, tá certo? Esse convênio é celebrado, o prefeito assina, né? E esse convênio para e passo, ele é executado. O Ministério, vamos dizer, barragem, o Ministério de Desenvolvimento, né, regional, que é esse ministério, ele tem a obrigação de fiscalizar a execução dessa obra. Qualquer irregularidade, ele abre um sistema interno de controle e envia aquela regularidade para a CGU. A CGU apura e se a CGU entender que aquela apuração precisa ser reparado o dano ao erário, ela manda para o TCU através de uma TCE. Então, esse curso de TCE, de organismo interno, de auditoria interna dos ministérios, até o final, que é o TCE, a TCU, porque só quem pode sancionar é o TCU, é feito. E nós temos aqui, assim, centenas, milhares de TCEs ainda no nosso estoque, por força de um grande processo de convênios que foram feitos ao longo de muitos anos entre estados, municípios e a União. Então, enfim, o que passar desapercebido em algum momento será identificado. Com certeza absoluta. Dentro dessa história. Eu quero falar um pouco sobre política também, né? Sobre fazer uma leitura sobre política, mas você tem noção de que, como paraibano, para ficar na Paraíba, você ocupa hoje um dos espaços de maior relevância dentro do arcabouço do Estado brasileiro. Isso lhe coloca completamente fora e afastado de qualquer pretensão outra de algum retorno para a política, para alguma história. Isso lhe afasta completamente disso e lhe coloca sempre num caminho de ascensão aqui em Brasília? Olha, Luiz, eu sou um cidadão político. Eu não me furto a discutir política, não me furto a conversar política, mas política de forma como ciência política, né? Eu não tenho condições de discutir política partidária, porque nem partido eu tenho. Eu não tenho condições, e é ilegal eu fazer isso, discutir arranjos partidários. Eu não faço isso. Mas discuto política, eu falo sobre o sistema político, eu falo sobre o sistema econômico. Então, eu sou um ser político, disso eu não abro mão, tá certo? Mas até tentar pensar em voltar para a política, eu não quero mais voltar para a política. Que veneziano não saiba, porque ele fica sempre me instigando a voltar. O senador faz essa provocação? A gente tinha uma dupla muito boa, verdade, né? E por coincidência, a veneziana assumiu o meu mandato, né? O meu mandato foi interrompido para vir para o TCU, o meu suplente assumiu. E na eleição do meu mandato, que é aquela eleição dos 2 senadores, veneziano assumiu. Mas eu me sinto muito bem aqui, Luiz. O TCU é um órgão de Estado. Então, passa governo A, B ou C, governo de qualquer tendência ideológica, e o TCU sempre será o TCU. Se você assistir, por exemplo, posso fazer 3 comentários importantes. O primeiro comentário é a relação do TCU com o governo Temer. Quando o presidente Temer assumiu, naquele momento de crise institucional séria do Brasil, ele teve o TCU para ser um órgão de permanente consulta sobre o que ele pode fazer. Então, ele abriu essa janela e chegou aqui com humildade e disse: olha, eu quero trazer os senhores para que os senhores possam nos orientar para não errar. Isso foi inaugurado com Temer. Depois, o presidente Bolsonaro, primeira visita que fez a um órgão de controle superior foi ao TCU, né, para dizer: olha, eu estou aqui à disposição dos senhores para fazer. E durante todo o governo do presidente Bolsonaro, o TCU era instado permanentemente para tentar modelar. Por exemplo, nós que fazemos aqui a modelagem de todas as privatizações que acontecem no Brasil. Nós fazemos aqui a modelagem de todas as concessões que acontecem no Brasil. Então, tudo isso é feito no TCU, acompanhando os passos que o governo dá. Então, cada etapa. E aí, por fim, para não fazer injustiça a ele, quando o presidente Lula assumiu, ele pediu um estudo do TCU sobre os principais gargalos de todos os órgãos públicos da esfera federal.
Eu tenho isso porque eu tive audiências com o presidente, colocando para ele as coisas que o TCU tinha apurado ao longo desse tempo. Então, independente de ideologia, partido A, B ou C, os 3 presidentes, né, foram altamente respeitosos e colaborativos do TCU. Então, eu vivo num ambiente em que isso enriquece muito o conhecimento da gente. É verdade que o presidente Lula lhe telefonou informalmente para consultar sobre dispensa da licitação na compra dos móveis, que gerou um debate no Brasil muito grande, enfim, acabou ganhando manchetes, é verdade, ministro? É verdade. Ele consultou? O que é que você disse a ele? O presidente lhe perguntou, o que é que você disse a ele? Eu estava na Fazenda, eu já tinha estado com ele algumas vezes para falar sobre problemas brasileiros emergenciais e eu estava na Fazenda quando recebi uma ligação do ajudante de ordens dele, dizendo que o presidente quer falar. Ele disse: Vital, eu estou sem cama, eu não tenho onde dormir. O que é que eu faço? Eu digo, uma dispensa de licitação, presidente. O senhor tem esse arbítrio. Isso foi depois de 8 de janeiro. Certo. Então, efetivamente, estava todo aquele trauma que o Brasil viveu. No caso do Planalto, né? Alguns móveis destruídos e tal. E aí ele disse: rapaz, eu estou morando em hotel, eu não quero mais morar em hotel, eu quero ir, mas eu preciso de colchão. Eu digo: faça a licitação, né? Faça a dispensa e para tu ter uma ideia, ver como as coisas do destino. Aqui todos os nossos processos são por sorteio. Aí veio... O processo caiu para a sua relatoria. Eu digo: pô, eu sou sujeito ativo, foi eu que mandei. Para além do debate no Brasil, de lado A, lado B, o presidente foi muito atacado por uma parte do Brasil, você está dizendo que formalmente, problema algum... Não, já foi julgado, inclusive... Da cama do sofá e essa cama, já foi julgado, isso já passou. O tribunal, por unanimidade, disse que ele precisava, tendo em vista as justificativas que ele deu. Qualquer dispensa... anteriormente é feito por uma justificativa que possa ser plausível aos olhos da lei. O resto é política. O resto é debate político. Não é da minha área. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta conversando aqui com o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho. Um minutinho só.